Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí nos estudos? Todo mundo fazendo, acompanhando, fazendo as atividades, né? Espero que a pandemia não esteja atrapalhando o seu tempo de conhecimento, tá bom? Finalizamos o método START e eu vou passar agora o exercício para você. Gostaria, por favor, que você fizesse esses exercícios. E aí eu vou entrar com o módulo de produtos perigosos. E aí no final do módulo de produtos perigosos a gente faz a conferência, tá? Queria pedir, por favor, para você fazer com bastante cuidado, bastante critério esse exercício, porque é esse exercício aqui que vai te dar base para fazer a prática do START. Então, se você não conseguir se desenrolar nesse exercício aqui, aí você vai acabar tendo dificuldade no START, tá bom? Mas é muito fácil, a gente já fez o organograma direitinho, né? E aí, opa, barulhos, né? Barulhos, home office. E a gente já fez o organograma direitinho, então agora a gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, tá bom? Então vamos lá. Então, por exemplo, a nossa primeira vítima, vamos ver as características, tá? Aí para você responder, se você ainda tiver com dificuldade, você volta na aula, volta lá no organograma para ver como é que a gente se desvencilha disso, tá? Então, ó, a primeira situação dessa vítima, ela consegue andar. Se ela consegue andar, eu já tenho a resposta, certo? Eu já tenho a resposta para essa vítima, não tenho? Então avalia aí, tá? Então ela consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 16 movimentos respiratórios por minuto, ela tem um enchimento capilar de 2 segundos e ela responde ordem simples. Que vítima será essa? Será que ela é verde? Será que ela é amarela? Será que ela é vermelha? Será que ela é preta ou cinza? Caminhando. E essa aqui, ó, ela consegue andar, a vítima número 2, ela respira, e observe que aparentemente ela está grávida, certo? Então ela consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 28 movimentos de respiração por minuto, ela tem um enchimento capilar de 2 segundos e ela responde ordem simples. E aí? Analisa aí essa vítima. Chegaram a uma conclusão? Caminhando. Vítima número 3. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 35 movimentos de respiração por minuto, ela tem um enchimento capilar de 1 segundo e ela responde ordem simples. Analisando. E aí? Qual é a cor dessa vítima? Ela é preta? Ela é vermelha? Será que ela é amarela? Ou verde? Vítima número 4. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 29 movimentos de respiração por minuto, ela tem pulso radial presente e ela responde ordem simples. E aí? Essa nossa vítima, nós vamos classificá-la com que cor?
Vítima número 5. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 28 movimentos de respiração por minuto, ela tem um enchimento capilar de 2 segundos e ela não responde a ordem simples. E agora? Que cor que é a nossa vítima número 5? Vítima número 6. Tá feia essa vítima 6, não tá? Vamos ver como é que a gente vai avaliar essa vítima. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 35 movimentos de respiração por minuto. Ela tem um enchimento capilar de 3 segundos e ela responde ordem simples. E agora? Qual é a cor da nossa vítima? Vítima número 7. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 26 movimentos de respiração por minuto, ela tem pulso radial presente e ela não responde ordem simples. Vamos analisar. E a vítima 8? Ela não consegue andar, ela não respira, ela tem uma frequência respiratória de 0 movimentos de respiração por minuto. Após a abertura das vias aéreas, ela continua com a mesma frequência de 0. Ela tem um enchimento capilar de 9 segundos e ela não responde a ordem simples. Como que será que é? Qual será o número dessa nossa vítima aí, hein? Aliás, qual será a cor, perdão? Será que é verde, amarela, vermelha, preta? Será? Vítima número 9. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 28 movimentos de respiração por minuto, ela tem um pulso radial presente e ela responde ordem simples. E aí? Qual será a cor dessa nossa vítima? Vítima número 10. Ela não consegue andar, ela não respira, ela tem uma frequência respiratória de 0 movimentos. Mesmo depois das vias aéreas abertas, ela continua com a frequência de 0. Ela tem um pulso radial ausente e ela não responde a ordem simples. E agora? Qual será a situação? Qual será a cor dessa nossa vítima? Vítima número 11. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 27, ela tem um enchimento capilar de 1 segundo e ela responde ordem simples. E agora? Qual é a cor da nossa vítima? Verde? Amarela? Vermelha
ou preta? Vítima número 12. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 29, ela tem um enchimento capilar de menos de 2 segundos e ela não responde ordem simples. E aí, como é que eu classifico essa vítima? Qual é a cor dela? Vítima número 13. Ela consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 20 movimentos, ela tem um enchimento capilar de 1 segundo e ela responde ordem simples. Qual será a cor dessa nossa vítima? (14) Ela consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência de 28, ela tem um enchimento capilar de 1 segundo e ela responde ordem simples. Então, qual é a cor da nossa vítima, então? Vítima 15. Ela não consegue andar, ela respira, ela tem uma frequência respiratória de 28 movimentos, ela tem um enchimento capilar de 1 segundo e ela responde ordem simples, tá? Então, aí eu gostaria que você analisasse uma por uma, busca ali no próprio organograma que você tem aí na apostila ou você tem na aula também. E aí vamos ver se você consegue classificar todas as 15 vítimas na cor exata de que a gente vai classificar ela na hora da triagem, tá bom? Aí no final do conteúdo de produtos perigosos, aí a gente vai fazer a correção, tá bom? Mas eu espero que você se organize direitinho para você acertar as 15 vítimas. Combinado? Agora a gente vai entrar com o conteúdo de produtos perigosos, só que antes de iniciar o conteúdo, a gente vai falar sobre brigada, né? Sobre noções básicas de prevenção de incêndios, tá? Não se fala de contato com produtos perigosos se eu não tenho uma noção de prevenção e combate a incêndio, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai começar falando agora, tá? Então vamos lá. Então, combate a incêndios. Eu vou mandar separado para o Tiago um vídeo muito antigo. Foi um marco. Ele foi um marco na história do Brasil. Eu acho que vocês não estavam vivos, né? São muito jovens para isso. Mas ele marcou a história do Brasil. Marcou a história de São Paulo e marcou a história do Brasil. Foi um incêndio que aconteceu na década de 70 lá em São Paulo e o nome do local é Edifício Joelma. E isso marcou porque foi uma situação onde morreram muitas pessoas. E você vai ver o vídeo. O vídeo, ele é super assim... É o tipo de noticiário que se fazia na época, né? Ele é bem assim chamativo, né? Um áudio bem agressivo e tal, mas ele é um vídeo muito interessante, tá bom? Então, no final desse conteúdo,
vai entrar o vídeo do edifício Joelma, tá? Então você vai ver que tragédia que foi. E depois a gente teve aí, mais recentemente, infelizmente, a tragédia da Boate Kiss, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre combate a incêndio, tá? Esse aqui é o vídeo, tá? Mas eu vou passar separado pro Thiago colocar separado para vocês, que vai ficar melhor para vocês assistirem, tá bom? Agora dá uma olhada aqui nesse vídeo, você vai ver, acompanhe em quantos segundos uma sala de aproximadamente, um cômodo de aproximadamente 16 metros quadrados, em quantos segundos a gente perde esse cômodo, tá bom? Vamos dar uma olhadinha. Então você viu aí, em menos de 1 minuto, a gente perdeu tudo que tinha dentro de um cômodo de aproximadamente 16 metros quadrados. Então, quando se fala em fogo, a melhor coisa que eu e você temos a fazer se chama prevenção. Por quê? Depois que começa, é muito complicado a gente conseguir fazer alguma coisa, tá? Então, primeira coisa, prevenção, tá? Não esqueça disso, ok? Vamos lá. O que eu preciso entender? Que nenhum sistema de prevenção de incêndio, ele vai ser capaz se eu não tiver um elemento humano, um ser humano preparado para lidar com aquilo, tá? Então, vamos supor que você trabalha numa empresa que tem ali um método de prevenção e combate, aliás, de combate maravilhoso. Meu Deus, é um espetáculo. É última geração. Veio de Israel. Deixa eu tô tentando melhorar aqui, porque parece que estava cortando um pouco a tela, né? Acho que melhorou. Então, suponhamos que você tem lá na empresa que você trabalha, você tem a última geração no que se refere a combate a fogo. Maravilha, é a última geração. Mas não tem ninguém que saiba operar. E aí? Resolvemos alguma coisa? Isso parece longe da nossa realidade, mas não é. Eu faço a brigada de incêndio de uma grande empresa já há uns 3 anos, eu acho, 3 ou 4 anos. E eu vou lá e eles são muito preocupados com a prevenção, realmente. Eu vou lá de 2 em 2 meses. Agora com a pandemia não, né? Mas quando tá tudo normal, de 2 em 2 meses eu tô lá e reciclando esse pessoal, enfim. Eles têm uma falha. Eles têm um caminhão lá de combate a fogo, sabe? Um caminhão excelente, maravilhoso, dá vontade de trazer para casa, um espetáculo, além de ser muito bonito. Só que eles não têm ninguém que opere o caminhão. E eles são isolados. Essa empresa, ela é isolada, ela é no meio do mato. E eles já passaram algumas situações muito delicadas lá, no sentido do fogo na época da seca, ou fogo natural ou criminal, deles chegarem muito perto do patrimônio deles e eles se verem numa situação assim de pânico, mas não tem quem saiba operar o equipamento. Então já foi ofertado treinamento para equipar o equipamento, mas ainda não tivemos êxito com relação a isso, tá? Então não adianta eu ter
um sistema maravilhoso de prevenção, de combate, se eu não sei usar, tá? Então, esse elemento humano que somos eu e você, nós precisamos combater, eficazmente o incêndio. Para isso, eu preciso ter treinamento. Se eu não tiver treinamento, não vou resolver nada, tá? E o que acontece? Às vezes a gente pensa assim, não, mas eu sou uma pessoa proativa, eu sou esperta, eu tô lá, eu tenho iniciativa, então na hora do incêndio eu vou me virar. Não é assim que funciona, tá? Por mais hábil que eu e você sejamos, por mais corajosos, por mais valores que a gente realmente consiga entender que tem, eu não consigo atuar de maneira eficiente se eu não tiver treinamento. Tá bom? Você vai entender mais pra frente por que tudo isso. Você já viu o vídeo? Você já viu o videozinho, que o fogo é muito rápido. E mais alguns detalhes que eu vou te passar, isso vai ficar bastante claro pra você, tá? Vamos lá. Então, o que é o objetivo de nós conversarmos sobre isso? É dotar a empresa, é dotar eu e você, nós somos socorristas, para que nós estejamos aptos a atuar numa situação de emergência, que no caso de um princípio de incêndio ou em situações que a gente precise abandonar o edifício, a gente faça isso em condições seguras, evitando o pânico. Você viu lá na Boate Kiss, qual foi o grande inimigo além do fogo lá? O pânico. Então as pessoas se desesperaram com a situação e houveram mortes, não exatamente por causa do fogo. Claro que teve o fogo e ele foi o principal responsável. Mas existiram mortes, por quê? Porque o pânico se instalou ali na situação e as pessoas ficaram desesperadas e por isso muitas pessoas morreram também, tá? Então a gente precisa ter orientação com relação a isso, tá? Então vamos lá. Para que eu forme o fogo, eu preciso de 3 elementos, tá? Para que eu forme o fogo, eu preciso de 3 elementos. Quais são eles? Combustível, comburente e fonte de calor. Então vamos ver como eu e você cometemos alguns erros bobos, teoricamente bobos, mas sérios. Eu e você temos a ligeira impressão que combustível é só álcool, é só gasolina. Isso não é verdade. Combustível é tudo que queima. Combustível, ó. Combustível. Queimou é combustível, ok? Aí eu te pergunto, tem combustível aqui na minha casa? Tem combustível lá na sua casa? Tem combustível na casa da sua avó? Tem combustível lá no seu local de trabalho? Ok? Analisa isso. Então, combustível tem em todo lugar? Tudo bem? O outro elemento é o comburente. Ele está presente dentro do oxigênio. Muito bem. Tem oxigênio aqui na minha casa? Tem oxigênio aí na sua casa? Tem oxigênio lá na casa da sua avó? Tem oxigênio lá no seu local de trabalho? Olha aí, hein? Eu formo o fogo através de 3 elementos: combustível, comburente e fonte de calor. Preste bem atenção. 2 dos 3 elementos que formam o fogo, eles estão comigo onde eu vou. Onde eu vou tem combustível e comburente. Será que a gente está dando a atenção necessária para essa verdade? Será? Então, eu e você precisamos ficar super atentos a isso. 2 elementos que formam o triângulo do fogo estão presentes em todo lugar. Então, a minha atenção a partir de agora, a coluna mestra de prevenção de combate a incêndio se chama fonte de
calor. Tudo bem? Muito bem. Agora eu te pergunto, qual é a diferença entre fogo e incêndio? Lembrando que, para que eu forme o fogo, eu tenho os 3 elementos, certo? Combustível, comburente, fonte de calor. Eles sofrem uma reação em cadeia e aí existe a formação do fogo, que alguns chamam de 4º elemento, ok? Por isso que o fogo, eu não posso dizer que ele é sólido, nem que ele é líquido e nem que ele é gasoso. Ele é uma reação química em cadeia. Tudo bem? Muito bem. E qual é a diferença entre fogo e incêndio? Qual é? Se você respondeu que o incêndio é o fogo sobre o qual eu perdi o controle, você acertou. Então, a diferença entre fogo e incêndio, ela é muito delicada, ela é muito tênue. Então, eu tenho um fogo que eu perdi o controle sobre ele, eu já estou diante de um incêndio, não importa o tamanho desse fogo. Ok? Tudo bem até aí, pessoal? Vamos caminhar? Muito bem. Então, o fogo é uma reação química de oxidação com o desprendimento de luz e calor. Ela é denominada combustão, essa reação. E o incêndio é todo fogo não controlado pelo homem que tem a tendência de se alastrar e de destruir, certo? Caminhando. Então, a gente já entendeu o que é o combustível. Então, nós temos os tipos de combustíveis, né? Então, o combustível é todo o material ou a substância que possui a propriedade de queimar, ou seja, que pode entrar em combustão. Dentro dessa propriedade, né, de combustíveis, eu tenho combustíveis em estados sólidos, estado gasoso e estado líquido, tá? Então, o combustível em estado sólido, para que ele entre em combustão, ele precisa passar do estado sólido para o gasoso, ou seja, todo combustível, para que ele se deixe incendiar, ele precisa liberar vapores combustíveis, tá bom? Então, exemplo de combustíveis sólidos, né? Papel, madeira, por exemplo. Gasoso, combustível em estado gasoso. São os diversos gases inflamáveis, né? E qual é o perigo nesse caso? Na possibilidade de vazamento, ou seja, ele toma o ar, né? E o gás, o combustível em estado gasoso, ele tem uma característica muito importante. Ele vai expandindo e a tendência dele é tomar todo o espaço. Onde ele puder achar espaço, ele vai penetrando. Então, ele vai ocupando todo o espaço. Ele não fica ali, igual, por exemplo, a mesa. A mesa está paradinha ali. Mas o gás, ele vai se expandindo, tá? Então, por isso ele é mas ele é muito perigoso, tá? Aí eu tenho alguns exemplos, né? O GLP, né, o famoso gás liquefeito de petróleo, que é o que a gente usa na nossa casa para cozinhar, acetileno, hidrogênio e por aí vai. E o combustível em estado líquido são, por exemplo, gasolina, acetona, né, diesel e por aí vai, tá? Muito bem. Então, esses são os combustíveis, certo? Então, o comburente, que a gente viu que está presente no oxigênio, ele é um gás que serve para manter a combustão, ou seja, ele serve de alimento para esse fogo. Então, o comburente mais conhecido é o oxigênio do ar atmosférico, como eu te falei anteriormente. E o oxigênio, ele está na atmosfera numa concentração de 21%. Então, eu tenho na atmosfera 21% de oxigênio. Só que esse oxigênio, se ele tiver uma concentração abaixo de 13 a 16, entre 13 e 16%, no ar não vai existir combustão. Então, em alguns lugares
Existem alguns lugares aí, por questões atmosféricas, que ele não vai estar presente, mas não são lugares que eu e você frequentamos todo dia, tá? Então, onde eu e você estamos, ou em qualquer lugar que a gente vá, a gente tem ali um comburente prontinho para entrar em combustão, tá bom? E a fonte de calor? São todas as fontes de energia caloríficas que são capazes de inflamar ou de provocar o aumento de temperatura dos combustíveis. E eu também erro quando eu acho que o fogo, que a fonte de calor é só, vou riscar o fósforo aqui. Não é assim. Eu tenho várias fontes de calor também, tá? Então eu tenho a chama, pode ser, por exemplo, o fósforo, uma tocha de balão. Eu tenho a brasa, fagulhas de chaminé, fogueira, eletricidade, centelhas elétricas, aquecimento. Aqui tem uma particularidade bem interessante. O nosso veículo, ele funciona por aí, tá? No nosso veículo, ele funciona mais ou menos assim, o veículo motor Otto, né? 4 tempos. Ele funciona exatamente assim. O sistema dele recolhe o ar, né? O mesmo ar aqui, ó. Esse mesmo ar ele recolhe. Ele mistura com o combustível